Olá, estamos aqui para mais um vídeo do nosso Fiagro EGA-F11. Este vídeo é do relatório gerencial de outubro. Eu sou o Bruno Lund, diretor da Ecogestão de Ativos, e aqui comigo, Antônio da Luz, economista-chefe da Ecogestão de Ativos. Então, Bruno, por favor, compartilha comigo e com os nossos investidores que estão nos acompanhando como é que foi a performance do EGA-F11 nesse mês. Esse mês de outubro, Antônio, a performance do EGA-F11 foi de 1,45%, tá? O que equivale a 142% do CDI, ou se eu colocar em termos de CDI+, né, equivale a CDI mais 5,52, né? Uma performance bastante expressiva. Lembrando aqui para o nosso investidor que a meta, né, do nosso fundo é CDI mais 4. Esse mês geramos aí uma rentabilidade de CDI mais 5, né, e 52. Tá? Então a performance foi muito interessante. Tá? Do ponto de vista, né, eu sempre gosto de falar também, né, não só em percentuais, mas do ponto de vista de resultado por cotas. Tá? Do ponto de vista de resultado por cota, tá? Né, o fundo, né, esse mês apresentou 1,40, tá, de resultado por cota. Tá? Como o nosso fundo tem rendimentos trimestrais, né, Antônio, como eu falo aqui, né, em outros vídeos, né, o interessante para você comparar, né, o resultado do nosso fundo, que é trimestral, com um fundo que tem rendimentos mensais, por exemplo, né, que você vira e fala como é que eu comparo? Pô, basta eu comparar esse resultado por cota que eu divulgo aqui para vocês, que o nosso esse mês foi de 1,40, com o rendimento que esses fundos estão pagando, ou até mesmo com o resultado por cota que esses fundos estão pagando. Então essa é uma forma de você comparar e ver se o nosso fundo está performando, né, melhor, pior, né, ou pareado, né, com os outros fundos de mercado. Tá? O nosso fundo, tenho certeza aí que está aí, né, no primeiro quartil aí do mercado, sem sombra de dúvida. Tá? A gente já vem guardando resultados, né, porque como o nosso fundo paga rendimentos trimestrais, a gente já vem guardando os resultados ali dentro do fundo para pagar, né, o rendimento referente ao trimestre findo agora em dezembro, né, do quarto trimestre do ano. Tá? A gente já está com o resultado retido no fundo ali de R$2, né, isso no fim de outubro, né, ainda vai vir novembro, ainda vai vir dezembro, a gente vai conseguir engordar um pouco mais, né, esse resultado para conseguir pagar um resultado interessante ali no fechamento de dezembro. Tá? Uma coisa interessante que aconteceu agora em outubro, né, que vale a pena mencionar, é que a gente terminou a segunda oferta, né, o nosso follow-on aqui do EGA-F11, tá? Ele terminou no dia 29 de setembro, essa oferta, tá? Só que a conversão das cotas dos clientes que subscreveram essa segunda oferta aconteceu agora em outubro. Tá? Então, até meados de outubro, né, os clientes, né, que subscreveram, né, a oferta, eles tinham um recibo, né, que representava a cota, né, que se você fosse ver sua posição em custódia, estava lá EGAF 13, 14, 15 e até 20, tá? Então era de EGAF 13 até 20. Tá? Isso foi convertido agora para EGAF 11. Então todos, né, os investidores que subscreveram essa segunda oferta, né, agora estão em igualdade, né, com todos os antigos cotistas debaixo do código do nosso fundo, que é EGAF, né, 11. Tá? Então isso é um fato interessante. E aí com isso, né, a gente, né, o fundo, né, subiu de aproximadamente 300 mil cotas para 930 mil cotas. Tá? Essa oferta, né, como eu falei para vocês no último vídeo, levou o fundo de 30 milhões para 93 milhões de reais de patrimônio líquido. Né? A gente captou 63 milhões de reais. Né? Então a performance do fundo ela tem vindo, né, bem robusta, né, do ponto de vista, tá, de rentabilidade. Né? Do ponto de vista de dividendos, só relembrando, né, a gente pagou 4,36, né, referente ao terceiro trimestre, que a gente pagou agora em outubro, tá? Paga sempre no 10º dia útil do mês. Tá? Então pagamos aqui 4,36 no dia 17 de outubro. Pensando já para frente, né, só para dar um sinal aqui para os nossos investidores, né, a gente pretende pagar, né, a nossa meta é pagar pelo menos 4,13, tá, no quarto trimestre, tá, e 4,18 no primeiro trimestre de 2023. Então, para dar um pouco de visibilidade aí para os nossos investidores do que a gente, né, espera pagar. Né? Isso são projeções que a gente faz aqui internamente aqui na gestora, né, do que a gente, né, pelo menos, né, espera pagar, né, dada a evolução, né, dos ativos, né, do nosso fundo. Tá? Então, do ponto de vista, né, de dividendos, né, é isso. Tá? O que eu queria mencionar aqui também para os nossos cotistas, que eu acho que é muito importante, é falar da liquidez do fundo. Tá? Então a liquidez do fundo nos últimos 15 dias, tá, se aproximou ali dos 200 mil reais. Né? Então você que quer comprar, né, cotas do EGAF11, né, você tem várias formas de entrar no EGAF11. Você tem o primário, quando você subscreve no primário, né, que a gente acabou de fazer essa oferta, e você tem o secundário, que aí você pode negociar usando a sua corretora preferida. Né?
E aí, para você conseguir negociar, o fundo precisa ter liquidez, ele precisa ter negócios, né, feitos ali na bolsa, né? E a gente tem gerado ali 200 mil reais de negócios por dia. Então, se você quiser comprar 10 mil reais, 5 mil reais, R$1.000, tá, de cotas do fundo, né, com a poupança que você fez, né, do teu salário, né, que você recebeu aí no mês, né, você pode, né, basta você entrar na sua corretora preferida, né, escolhe a sua corretora preferida, digita lá, né, o código do nosso fundo, que é EGAF11, né, e você consegue comprar cotas desse fundo, e o nosso fundo tem liquidez, 200 mil reais. Aí você me pergunta, Antônio, Bruno, e se eu quiser, se eu precisar do dinheiro, se eu precisar vender? Mesma forma, você entra lá na corretora e vende as cotas, né, do fundo, né? Você vai comprar e vai vender como se fosse uma ação, basicamente é isso, como se fosse uma ação. Então vai ter lá o preço de tela, você simplesmente vai lá, dá uma ordem de compra ou dá uma ordem de venda, vende, e você consegue fazer isso porque, né, a gente está tendo 200 mil reais aí aproximadamente de liquidez em bolsa, que é uma liquidez interessante, né? Uma liquidez que, se você precisar do seu dinheiro, você sabe que você consegue sair do fundo, né? E se você receber um dinheiro e quiser entrar, você sabe que consegue entrar no fundo, né? Então isso é bem interessante. É um outro ponto importante, né, Bruno, que o preço do ativo, do EGAF11, ele tem se mantido muito constante ao longo do tempo. Cai um pouquinho, né, depois da Datacom, claro, depois paga dividendos, depois sobe de novo rapidamente, ele está sempre ali no entorno de R$100, ou seja, o preço da cota ela é super estável ao longo do tempo. Nós já estamos com quase um ano de EGAF11, vivendo um ano bastante turbulento na economia brasileira, e o ativo se mantendo firme no seu preço, ganhando em dividendo, ganhando em preço da cota, ou seja, tem sido um ótimo investimento. Sem dúvida, não. E com relação a isso, só para criar aqui um conto aqui, até para trazer aqui para os nossos investidores, acho que é engraçado. Eu, obviamente, né, como eu gosto muito desse fundo, eu indico, né, para os meus amigos, para os meus familiares, né, para pessoas mais próximas. Eu também. Né? Você também. Eu também. E foi engraçado que eu indiquei, né, para uma pessoa, né, para comprar esse ativo, né, falando que era um fundo muito bom e tudo mais. A pessoa comprou e depois veio o pagamento de dividendos. Aí quando veio o pagamento de dividendo, né, a cota caiu. Aí o cara veio me ligar e falar, não, Bruno, pô, a cota caiu, você me indicou, o produto caiu aqui não sei quantos %. Eu falei, rapaz, olha o seu saldo na corretora. Já olhou? Já olhei, tem um dinheiro aí. Não tem um dinheiro aí? Tem. Então, é porque o fundo pagou dividendos, cara. Então você entrou num determinado preço, o fundo pagou esses dividendos, né? Isso não significa que você perdeu dinheiro. Pelo contrário, se você somar isso que entrou na sua conta, né? E mais o preço de entrada que você fez, na verdade você teve um retorno positivo, não foi negativo. Então essa queda da cota só se deu exatamente por esse fenômeno, né, do pagamento de rendimento. Então é importante você, investidor, entender essa dinâmica, né? Quando tem o pagamento do rendimento do fundo, né, na verdade sai o dinheiro do fundo, só que o dinheiro entra no seu bolso. Então, para você fazer a conta de retorno adequada, você tem que botar de volta isso que você recebeu, né, nessa conta de rentabilidade. Você vai ver que a rentabilidade tem sido, né, bastante exatamente atrativa. O mesmo processo, né, Bruno, de uma compra de uma ação que paga dividendos. Quando ela paga dividendos, no outro dia ela já abre mais baixo, e aí a oportunidade que você tem de pegar os seus dividendos e comprar mais papéis, porque ele volta para o preço de mercado anterior numa questão de pouco tempo. Então é uma oportunidade de se ganhar dinheiro duas vezes. Uma é com dividendo, depois com a valorização da cota quando se usa ele para comprar. Então é assim que a bola de neve vai formando, a bola de neve positiva, né? A mágica dos juros compostos vai acontecendo em prol do investidor. E é importante a gente falar essas coisas, porque muitos investidores nossos são pequenos investidores, são investidores familiares, são pessoas que têm, enfim, são jovens, estão pensando numa formação de fortuna no futuro, enfim. Então é importante você saber que paga bons dividendos, e essas oportunidades são super importantes. Além da variação do preço, o dividendo e as subscrições futuras, que logo vamos falar disso. Mas, Bruno, como é que foi a alocação? Porque, enfim, esse ativo não paga toda essa performance de graça, tem trabalho envolvido, claro, por parte de vocês. Tem bastante trabalho, inclusive, né, que a gente faz aqui, né, com muito esmero, né? Do ponto de vista de alocação, né, para te responder, né, esse mês a gente fez algumas vendas e algumas compras, né? A gente vendeu um papel que estava no nosso fundo, né, chamado, né, que a gente, né, que estava classificado ali, né, como Cocari, né, o nome do ativo era Cocari, tá? A gente teve uma oportunidade de vender ele com compressão de taxa, tá? Então isso gerou um resultado ali extraordinário para o fundo. Então, além de eu ganhar todo o carrego,
desse papel, né, que a gente vendeu, que era CDI mais 5,35, tá? Eu consegui vender esse papel por uma taxa inferior a CDI mais 5,35 e trazer um ganho na cabeça para o fundo uma vez que eu executei essa venda, tá? Então é o trabalho aqui da nossa área de trading, né, que fica vendo oportunidades, né, interessantes de venda e de compra de papéis. Dessa vez a gente acabou vendo essa oportunidade de venda, tá, do Cocari. Era uma posição pequena, ali aproximadamente 3 milhões de reais, que a gente foi, vendeu e gerou um resultado ali para o fundo, né, bastante interessante. Geramos ali nessa posição 1,5% de resultado apenas nessa posição, né? Como era uma posição ali que representava em torno de 10%, né, do fundo, né? Estamos falando ali, então esse 1,5 gerou um pouco 0,15 a mais ali de rentabilidade, né, para o fundo, né, esse mês, o que é bastante interessante, né? Além disso, né, como a gente estava no meio da oferta, né, na nossa segunda oferta, né, que a gente captou os 63 milhões de reais, eu precisei usar esse dinheiro. E eu usei o dinheiro inteiro, Antônio. Né? Impressionante, né? A gente abriu a oferta, né? O dinheiro, assim que o dinheiro caiu, né? A gente rapidamente alocou o fundo. Hoje eu estou com o fundo 100% alocado, tá? Então eu fiz 3 compras, tá? Ao longo desse mês, tá? Eu comprei, tá? Um CRA da Café Brasil, tá? Ali, né? Numa proporção aproximadamente ali de 7 milhões de reais. Comprei, né, um CRA, né, de Neves e Cabral, que a gente já tinha dentro do fundo e eu tive a oportunidade de reforçar essa posição, que é uma revenda que a gente gosta bastante, tá? Aí foi 750 mil reais, uma posição não muito grande, tá? E Techplant, né, eu comprei ali 8 milhões e 200 mil reais ali aproximadamente também, que é uma revenda, né, bastante redondinha que a gente trouxe, né, para dentro do fundo, tá? Então com isso, né, com essas compras, né, somou ali em torno de 15, 16 milhões de reais ali, né, agora no mês de outubro, tá? Eu já tinha, né, feito as outras compras, né, no próprio mês de setembro e também no mês de agosto. Com isso eu usei todo o recurso da oferta. Então os 63 milhões de reais foram alocados, né, rapidamente, né, nessas originações, né? É o benefício da gente ter a originação dentro de casa, né? Nem todo fundo tem a originação dentro de casa. A gente tem uma originação, né, parruda, né? Esse ano já fizemos 15 bilhões de reais, tá, de CRAs, né? Nem todos dentro da tese do fundo, tá? Mas de qualquer forma, dentro da tese do fundo a gente tem, né, uma originação bastante parruda, né? E a velocidade de alocação do nosso CRA mostra isso, né? Tem vários fundos que pegam o dinheiro, não tem onde alocar, é impressionante, fica lá com caixa ocioso. Aqui não tem ineficiência de caixa. Aqui não tem ineficiência de caixa, aqui é eficiência máxima de caixa, né? Por isso já alocamos ali 100% do que foi, né, trazido, né, por essa nova oferta que a gente fez, né? Então isso é importante, tá? No agregado, né, depois de eu fazer essas compras, né, o nosso fundo, né, a nossa carteira de ativos vem rodando aí aproximadamente a CDI mais 3, tá? O nosso fundo, né, depois de pagar os dividendos ali referentes a setembro, que pagou agora em outubro, né, junto com o que a gente chamou de prorata. Eu até convido vocês a ver o vídeo anterior para entender o que é esse prorata, né, para eu não ter que repetir aqui, tá? O PL, né, acabou, né, caindo um pouco por conta desses pagamentos, né, tanto dividendos ali referentes a setembro foram pagos em outubro quanto prorata, né? E com isso o PL hoje está ali na ordem ali de 91 milhões de reais, tá? Mas os ativos do fundo estão rodando ali. Porque o PL diminui porque vai para o bolso do investidor. Vai para o bolso do investidor, exatamente. Não teve prejuízo nenhum aqui, pelo contrário. Sai do patrimônio. E vai para o bolso do investidor. Isso é importante lembrar sempre, né? E hoje, né, os ativos da carteira estão rodando ali aproximadamente a CDI mais 5,3, tá? Que é uma rentabilidade muito interessante, né, para os ativos da carteira, né? Poucos fundos, né, conseguem rodar a essa rentabilidade, fiagos que tem aí na praça, né? Do ponto de vista de ativos, né, como eu já mencionei, né, com essas novas compras, né, mesmo tendo vendido um ativo, eu estou hoje com 19 ativos no fundo, né? Então o fundo que está ali com seus 91 milhões de reais tem 19 ativos, tá? A maior concentração aqui, tá, no primeiro ativo, né, é chamado de Pantanal, com um patrocínio da Iara, né, que a gente chama, né, Pantanal Iara, tá em 11,38%, tá? Essa é a maior concentração do fundo, tá? Todas as outras, né, todos os outros ativos estão, né, com percentuais em função do PL bem inferiores a isso, tá? Então eu estou com 19 ativos hoje dentro do fundo, tá? Ou seja, né, bastante ativo lá, né, bastante diversificação de risco, né? O interessante, como eu sempre falo aí, é que a diversificação de risco não para por aí, né, Antônio? A gente também não quer só diversificar em ativos, mas a gente quer diversificar em regiões, né? Então hoje a gente está presente em mais de 9 estados do Brasil, né, ou seja, bastante diversificado, né? Os principais estados, né, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo, né? Depois vem Minas Gerais, que são estados aí com tradição aí, né, no agronegócio, né? Tem vários outros aqui que participam do fundo, mas esses são,
né, onde estão, né, as principais exposições. E do ponto de vista de culturas atendidas, né, por esses participantes, por esses ativos do fundo, a gente hoje atende mais do que 7 culturas que são, né, produzidas aqui no Brasil. As principais, soja, milho e café, né, que naturalmente, né, são as maiores exposições do fundo, por serem as maiores produções, né, realizadas aqui pelos produtores aqui no Brasil, né? Então isso é importante, né? E lembrando para o nosso investidor, como a tese do nosso fundo é investir em CRAs de revenda, né, em sua grande maioria eu tenho CRAs de revendas, né, no fundo, né? A garantia desses CRAs de revenda é cessão fiduciária de duplicatas ou de CPRs financeiras, né? Então, com isso, a nossa diversificação vai muito além, né, dos 19 CRAs, né, dos 9 estados, né, e das mais de 7 culturas que a gente opera. A gente tem ali na seção fiduciária desses recebíveis. Se eu somar todos esses recebíveis, né, eu tenho ali potencialmente passando pela estrutura mais de 30 mil produtores, tá? Então a gente, né, esses ativos, né, eles não só estão beneficiando, né, essa cadeia de insumo, como esse recurso no final do dia está beneficiando mais de 30 mil produtores, né, lá na ponta, né, que estão sendo atendidos, né, por essas revendas, né? Então eu não só faço com isso com que o fundo tenha uma diversificação enorme, né, isso traz redução de risco, né, para a carteira, né, mas como também, né, a gente está vendo aqui, né, o que né, o nosso Fiagro está fazendo, né, está conseguindo atender aproximadamente ali 30 mil produtores na ponta, né, o que é algo, né, bastante interessante, ou seja, o dinheiro desses investidores aqui do nosso Fiagro está conseguindo chegar lá na ponta em mais de 30 mil produtores, né, isso é muito interessante, não só um redutor de risco, mas como também um fomentador, né, do agronegócio. E a gente fica muito contente com isso, que o nosso Fiagro está democratizando, né, o acesso, né, ao crédito, né, para esses, né, produtores que estão sendo atendidos, né, por essas revendas nas quais a gente financia. Então, bacana. E Bruno, falando um pouquinho da questão macroeconômica, aproveitando a deixa da alocação, você falou que o fundo está pagando CDI mais 5,3. Bom, veja só, o CDI, portanto, ele é importante para a sua tomada de decisão e para a perspectiva de pagamento de cota no futuro. Então vamos lá, hoje nós estamos com um DI bastante alto, na casa de 13,60. E a perspectiva que nós tínhamos em relatórios anteriores, não só nós como mercado em geral, é que a partir ali do segundo trimestre do ano que vem, nós teríamos uma redução da taxa Selic e, consequentemente, uma queda do DI. Só que acontece o seguinte, nós estamos, no momento que gravamos esse vídeo, com o mercado muito estressado por conta das perspectivas fiscais do país a partir de 1º de janeiro, por conta do que tem sido discutido dentro do governo de transição. Claro, quem quiser mais explicações sobre isso, mais detalhadas, eu convido para acompanhar o nosso podcast, Ecoagro Talks, panorama macroeconômico e agronegócio da Ecoagro Talks, que toda segunda-feira cedinho está lá disponível, a gente tem episódios falando sobre isso. Agora, o Brasil, ele criou uma âncora fiscal lá em 1999. A partir da LDO, nós criamos a âncora fiscal para o superávit primário, que foi mantido em Lula 1. Aliás, o sistema de metas de inflação, que também foi criado em 1999 por um decreto presidencial, também foi mantido por Lula 1. Então nós tínhamos o Henrique Meirelles perseguindo o centro da meta de inflação em um Palocci gerando superávit primário, e o mundo crescendo, o Brasil foi junto, foi muito bem, tudo certo. Só que a partir da crise do subprime, nós começamos a fazer medidas anticíclicas e o pessoal gostou da ideia de começar a gastar. Começamos a desmoralizar o sistema de superávit primário e, consequentemente, a nossa âncora fiscal, que era o superávit primário. Através de mudanças metodológicas, começou a se colocar lá dividendo, resultado de concessão, enfim, outorgas, que distorcem o resultado. Depois teve todo aquele processo lá, já presidente Dilma, Tesouro emprestando para a BNDES, começamos a fazer destes primários. E aí perdemos o grau de investimento, perdemos o grau de investimento por causa da âncora fiscal, perdemos a âncora, nos levou a perder grau de investimento. Desemprego foi nas alturas, a inflação foi nas alturas, Selic subiu, o PIB caiu por 11 trimestres consecutivos, a maior depressão econômica da história do Brasil,
tudo isso por conta de uma falta de uma âncora fiscal. O que está acontecendo agora? Estamos indo para temos um teto de gastos, que foi uma nova âncora fiscal, que no governo Bolsonaro por 2 vezes foi também desrespeitada, uma na PEC dos precatórios e depois na PEC, a PEC dos auxílios, a PEC da bondade, a PEC kamikaze, enfim, chame do nome que você quiser, só que foram 2 momentos que se furou o teto. Quando se fura o teto, fura a âncora fiscal. O próximo governo tem sugerido que não vai ter uma âncora fiscal. O mercado entra em parafuso, porque a gente sabe onde é que termina isso. E isso não é bom para o país. Agora, é bom para quem é cotista de um papel como o EGAF11 estar lastreado num papel que gera CDI mais alto, como está agora acontecendo. Porque essa queda da Selic no segundo trimestre do ano que vem, ela vai ser adiada, porque a menos que o governo se mostre diferente do que está sendo discutido na transição. Porque, veja, não é a minha opinião, é o item 11 da última ata do Banco Central, que é a autoridade monetária, que é quem define a taxa de juro e, consequentemente, o DI lá na frente. O que diz o item 11? Estamos muito preocupados com o fiscal no Brasil e o impacto que isso tem em termos de gastos públicos e, consequentemente, em pressões inflacionárias lá na frente. Ou seja, qual é o sinal que a ata do Copom dá? Olha, gente, se nós não cuidarmos do fiscal e colocarmos 200 bi sem dó nem piedade na economia, na demanda agregada no ano que vem, nós podemos ter novos pontos de inflação e, consequentemente, eu tenho que, na melhor das hipóteses, num cenário desse, manter o juro como está, quem sabe até voltar a subir. Então, falando de subida, né, se olhar a curva de juros, né, por esses dias, ela abriu um pouco. Abriu. Ela estava ali apressando, né, a manutenção do 3,65 ali até mais ou menos meados do ano que vem, um pouquinho antes meados do ano que vem, né? E depois, né, do resultado das eleições, né, e algumas declarações aí do potencial novo presidente, né, a curva abriu, né, e agora já está apressando ali pelo menos uns 14% ali de taxa de juros, né? E nesses últimos 2 dias, né, Bruno, o risco Brasil subiu 10 pontos percentuais. Sem dúvida. É bastante, né? Isso é muita subida, né, de risco Brasil, né? A taxa já subiu para 14, né, nas expectativas dos investidores lá para frente, né? E pode ser que venha até a subir mais. Mas a boa notícia, que eu acho que é isso que você quer falar, né, Antônio, é que quem está investido no fundo vai acompanhar essa subida de taxa de juros, ou seja, isso vai gerar mais resultado para você, investidor, né? Então, se a taxa de juros da economia subir por conta dessas pressões inflacionárias e o Banco Central ter que dar essas respostas de aumento de juros para conter essas pressões inflacionárias, você, investidor, vai ser beneficiado com isso. Diferente do que acontece em outros produtos que são, né, indexados à inflação, né? Porque muitas vezes, né, se você está subindo juros para conter a inflação não sobe, você vai ficar ali com o seu resultado ali mais ou menos estável, né? Ao passo que, no caso dos juros, não. No caso dos juros, se a gente tiver um problema fiscal, o juros sobe e com isso, né, você é beneficiado da última ponta. E deve ser por isso que não para a demanda por novas ofertas, né, Bruno? Nós temos uma nova oferta a caminho, né? Falei um pouco do... Sem sombra de dúvida, né? A gente, né, atendendo, né, pedidos de investidores, né, que não conseguiram entrar aí nessa segunda oferta, né, a gente está fazendo uma terceira oferta, que foi anunciada agora no dia 14, né, o seu ato, o seu fato relevante, tá? Então, uma terceira oferta é uma oferta pequena, porque a gente acabou de sair uma, né, exatamente, né, para trazer mais alguns investidores que nos pediram, né, para abrir o fundo novamente para a entrada de recursos, né? A gente vai fazer uma oferta pequena de 30 milhões de reais, né, com um lote adicional de mais 30, então pode chegar até 60 milhões de reais, tá? Vai ser uma oferta, né, aproximada só para quem é cotista, né, do fundo, tá? Mas é cotista do fundo até o dia 18 de novembro. Então todo mundo que comprar, que não tem cota do fundo hoje, mas comprou sua cota até o dia 18 de novembro, inclusive, né, pode, né, subscrever essa nova oferta. E quem já é cotista, normalmente vai poder subscrever essa nova oferta. Então vai funcionar dessa forma, né? Você cotista, né, no dia 18, né, você vai ter, né,
direito de preferência, né, para subscrever a nova oferta. Você exerce esse direito de preferência, né, subscreve essa oferta. Uma vez exercido esse direito de preferência, se não for o montante que você quer alocar, né, adicionalmente no fundo, né, você vai ter o direito de exercer as sobras, né, do que não foi exercido nessa oferta, do que sobrar dessa oferta aí de até 60 milhões que a gente vai fazer, né, o que sobrar, né, você vai poder fazer jus a isso no exercício do direito das sobras, tá? E se isso ainda não for suficiente, você vai poder pedir um montante adicional, né? Então você, investidor, seja pequeno ou seja um investidor mais graúdo, né, você, né, não deixe de comprar as nossas cotas aí que queiram entrar na oferta, não deixe de comprar nossas cotas até o dia 18 de novembro, né? E quem tiver cotas até o dia 18 de novembro vai ter o direito de preferência, depois direito de sobras, né? E aí, junto com as sobras, você também já pode dizer que você quer um montante adicional para você ter atendido, né, integralmente o volume que você quer alocar do nosso fundo, né, e usufruir dessa, né, dessa grande rentabilidade. Né? Ou seja, exerça, né? Exerça o seu direito de preferência. Exatamente. Né? E com risco muito controlado. Né? Você vê 19 papéis, né? A diversificação não para por aí, como você viu, né? Diversificação em estados, diversificação em culturas, diversificação, né, nos produtores, né, que são cedidos fiduciariamente ali, né, para o fundo, né, que são as garantias, né, desses papéis, ali, mais de 30 mil produtores. Né? Então, é bastante, né, diversificação para que, né, esse produto esteja, né, de fato com um risco muito baixo, né? Virtualmente zero, né, que é o que a gente gosta de dizer aqui, já falou em outros vídeos, né? Mas você vai ter uma rentabilidade isenta de IR de pelo menos ali a nossa meta de CDI mais 4. Né? Então, você investidor, né, tendo uma sobra de caixa aí, querendo investir no nosso fundo, não deixe de exercer, né, essa nova subscrição, tá? Que ela vai ser realizada agora e ela se encerra, tá? A última liquidação, né, a liquidação das sobras e montantes adicional, será feita no dia 20 de dezembro, tá? Então, ela começa agora, ela vai se estendendo, né, o direito de preferência, sobras e montante adicional vai se estendendo até o dia 20 de dezembro, que é quando é feita a liquidação final, né, das sobras e montante, né, adicional, tá? Mais detalhes para isso, né, a gente vai falar no nosso relatório, né, que vai ser divulgado, né, já para vocês investidores, né? Na verdade, quando esse vídeo sair a público aí, provavelmente o relatório já estará, né, publicado, né? Então procure nas nossas redes sociais, né, ou no Fundosnet ou no nosso site, né, o relatório, né, do mês de outubro, tá? E com isso você vai ter essas informações, né, dessa terceira oferta para você poder realizar, né, a sua subscrição, tá? Então, com essa terceira oferta, né, a gente quer aumentar, né, o PL do nosso fundo. Né? A gente já construiu aqui um pipeline de CRAs, né? E é até covardia, Antônio. Tem 27 CRAs para serem originados dentro da tese do fundo, tá? Até o segundo TRI, tá? Do ano que vem. Tá? 27 CRAs, mais de 1,7 bilhões de reais aí de originação de ativos que estão na tese do nosso fundo aqui, né? Por causa da nossa originação. Ou seja, parruda, tem, né, cada vez mais investidores querendo entrar no EGAF e tem cada vez mais originadores querendo entrar no EGAF. Exatamente, exatamente. Falando de investidores, um negócio interessante que eu não falei aqui, né? O fundo começou com 613 investidores, né? E hoje a gente está com 1.755 investidores, ou seja, né, triplicamos aí o número de investidores, né? Tenho certeza que esse número vai aumentar muito mais ainda, né, com a consistência que o fundo está tendo, né? Então, essa é a terceira oferta. Acho que, né, quem tiver interesse, né, acho que vale a pena, né, entender como funciona o direito de preferência, sobras e montante adicional, tá? E não deixe de subscrever, né, a oferta. E agora falando um pouquinho, Bruno, do cenário do agronegócio, nós estamos no desenvolvimento do plantio da safra no Hemisfério Sul, em particular no Brasil. Temos a colheita da safra de inverno, que já começou. O Brasil está indo para a maior colheita da safra de inverno da sua história, onde o carro-chefe é o trigo, mas não só o trigo, nós temos outras culturas que estão tendo uma alta performance esse ano. Além do benefício que está ocorrendo para a economia brasileira, para o consumidor brasileiro, o Brasil nesse ano está fazendo algo também muito bonito, que é socorrer vários países com a sua oferta, com seu excedente de produção, países esses que ficaram desabastecidos por conta da guerra no território ucraniano. A Ucrânia e a Rússia são dois grandes produtores, o Mar Negro é um grande escoador destes produtos de inverno, e o Brasil está conseguindo, na medida do possível, evidentemente, atender esses mercados, mas nós estamos com uma demanda altíssima, ou seja, safra recorde e uma demanda espetacular,
o que está trazendo muitos dólares para dentro do agronegócio brasileiro, e já estamos plantando a safra de verão, estamos colhendo a de inverno e já plantando a de verão, que uma safra que tudo indica será de 312 milhões de toneladas. Vai ser a primeira vez, Bruno, que nós vamos passar da marca de 300 milhões de toneladas. O Brasil, que leva cerca de 8 anos para adicionar 100 milhões a mais, e está levando 14 anos para dobrar a sua produção, ou seja, nós passamos agora dos 300 milhões de toneladas. Uma safra que vem acontecendo até este momento, tudo bem, lógico, um problema aqui, outra acolá, mas isso é normal, nós somos um território imenso, é natural que problemas pontuais aconteçam, mas a média da safra, até agora, o estabelecimento dela está muito bem. Tudo indica que nós teremos uma produção recorde em vários produtos, dentre eles soja e milho. Vamos para um aumento também de área plantada, mas que esse bem menor do que o aumento da produção, porque essa produção está ocorrendo sobre produtividade, e essa produtividade só é possível porque há investimentos em tecnologia, e esses investimentos só são possíveis porque tem crédito. Ou seja, você, investidor, está ajudando a que isso aconteça, ou seja, o Brasil conseguir produzir cada vez mais sem precisar derrubar uma árvore, porque na mesma área plantada se consegue produzir mais toneladas no mesmo espaço, em 2 safras, indo agora para uma 3ª safra, em algumas regiões já produzindo 3 safras. Isso só se faz com bases tecnológicas que, por sua vez, custam, e esse custo precisa de crédito. Então, essa expansão, esse crescimento, ele precisa ser financiado, e você está ajudando nesse processo todo, que faz do Brasil uma potência mundial, que alimenta não só o país, mas também ajuda lá fora. Nós somos o maior exportador líquido de alimentos esse ano, estamos exercendo na plenitude esse papel de liderança que o Brasil tem. Nas questões macroeconômicas, as preocupações são várias, evidentemente. Estamos numa transição de governo, onde não há uma definição da equipe econômica. Existem 4 nomes lá colocados, dos quais 3 têm sido mais ouvidos, e as ideias que têm vindo, elas são coerentes com o passado destes atores do processo, e que o mercado não gosta muito. O mercado não gosta, mas não é por causa das pessoas, não é por causa do presidente, não é por causa do partido, não é nada. É que políticas boas resultam em crescimento econômico, em desenvolvimento, em melhoras sociais e assim por diante. Ao passo que más políticas econômicas geram pobreza, desemprego, recessão e todas as questões que nós vimos num passado não muito distante, está muito vivo na memória do brasileiro, e isso tem trazido muita preocupação. Essas políticas mais, às vezes, no curto prazo, gera alguns benefícios, né, que as faz serem percebidas, né, por brasileiros como potencialmente boas, né? Só que as consequências, né, quando você sai do curto prazo e aumenta um pouco o prazo, né, médio, né, longo prazo, são devastadoras, né? Para os mais pobres, sobretudo. Principalmente para os mais pobres, mais desfavorecidos. Nós temos ouvido alguns discursos do seguinte sentido: o equilíbrio fiscal é importante, mas o social também é importante. Não, mas não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Eu posso gastar mais numa agenda social, contanto que eu corte gastos em outros pontos. Temos fundão eleitoral, temos emenda de relator, temos toda uma elite no funcionalismo público, enfim, que em alguns setores do poder público brasileiro que tem salários e benefícios que podem ser revistos em prol do social, ou seja, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Porque se há um desajuste fiscal, você, investidor do EGAF11, como nós dissemos, o Bruno e eu agora há pouco, você está recebendo o CDI mais 5,3%, você está protegido, em boa medida, claro, né, tem o risco país, mas você está protegido, vai ter um bom resultado, uma boa rentabilidade. Agora, e a pessoa que é mais pobre, que perde seu emprego, que ganha um salário mínimo e meio, e perde seu emprego, porque políticas ruins geram recessão, que geram desemprego. Ou seja, as pessoas mais pobres
são mais vulneráveis ao processo inflacionário. Você, quando está recebendo DI mais 5,3, à medida que a inflação sobe, o DI vai subir também. Agora, e a pessoa que o seu salário fica estagnado lá e os preços nas prateleiras não param de subir? Ou seja, as políticas econômicas ruins, elas não são ruins para o mercado, principalmente, elas são ruins para as pessoas mais pobres, principalmente. E o mercado, é claro, o mercado vive de prosperidade, crescimento econômico, esses atrasos, ele termina batendo no valor dos ativos, por isso que a gente tem visto a Bolsa sofrer tanto nesses últimos tempos, o que mais uma vez reforça, o EGAF tem sido um excelente ativo para qualquer tempo. Em tempos de prosperidade, ele paga bem. Em tempos ruins, ele continua pagando bem e é uma boa escolha defensiva. Perfeito. Antônio, obrigado aí pelas suas apresentações aí de macro e agro, né? E com isso, né, após apresentar a performance do fundo, falar um pouquinho da nossa oferta da alocação, eu dou por encerrado o vídeo. Meu muito obrigado aí para todos os investidores que estão nos acompanhando, né? E todos os interessados no assunto que estão acompanhando, e até o próximo vídeo. Pô, parabéns, esses resultados aqui são resultados de muito trabalho, parabéns para a gestora. Parabéns para a gente, né? Nossa, claro. Para nós. Muito obrigado.